Alô? Olá, boa tarde a todo mundo. Eu sou a Patrícia Machado, também conhecida como Paty. Eu sou assistente editorial na editora JBC e também sou editora-chefe do Blime Aoi, que é o site mais antigo sobre voz nova em língua portuguesa. Olá, tudo bom? Meu nome é Levi, também conhecido como Sassi. Eu sou capista, também ilustrador e quadrinista, e eu sou autor do quadrinho Clodops, que é um BL que começou como webcomic e agora está sendo publicado pela Division Press aqui no Brasil. Boa tarde, meu nome é André Inácio, também conhecido como Dezinho, e eu sou ilustrador e quadrinista do estúdio Meu Pequeno Universo Particular, onde eu já lancei de forma independente 2 BLs, que é a Queenie e Olá Garota do Espaço. E é isso, vamos na mesa 104 depois. Eu tenho muitas artes BL e GL pra quem curte. Boa tarde, meu nome é Alex, eu sou quadrinista há vários anos, fiquei muito independente na internet, webcomic, autor de Leather Coelho, Pela Última Vez, etc. E depois dos volumes independentes agora estão saindo também pela editora New Pop. Muito bom. A gente estava explicando, né, um pouquinho para o Daniel, que eu estava falando, né, na minha época a gente tinha outras nomenclaturas para BL e GL, né? Isso entrega um pouco a idade, gente. Mas na época que a gente ia, né, em eventos, aquelas mesas cheias de fanzine, né, ali era a terra sem lei. E aí, com o tempo, a gente foi tendo, né, toda a profissionalização e amadurecimento do mercado. Então, a parte, eu queria que você explicasse, como você disse, faz um mini curso aí para o pessoal entender um pouquinho melhor do gênero e das terminologias que a gente utiliza hoje. Ah, sim. Agora vamos no curso relâmpago de História do BL e do GL. Bem, com o BL e o GL tem origens relativamente semelhantes, ambos surgiram dos quadrinhos Sword, que são os quadrinhos feitos por público feminino no Japão, mais ou menos na década de 70, o GL é um pouco mais velho que o BL por uns 2 anos, assim, se for comparar de quem nasceu primeiro. E o BL no início não tinha esse nome, eles surgiram meio que no boom dos quadrinhos femininos dos anos 70, que várias autoras estavam explorando diversos tipos de narrativas, tipo de história, o que pode ser feito nos quadrinhos para as mulheres, e dentro desse meio surgiram histórias de amor entre homens, entre belos homens belíssimos, e não tinha um nome exato para isso no início, porque meio que surgiu o Sword e queria classificar isso de uma forma meio... tem que ter um nome para isso. Aí teve vários nomes no início. Um dos nomes que é o que mais muitas já tem ouvido é o Shonen Ai, que seria amor entre meninos, só que o termo meio que caiu em desuso um tempo depois, porque Shonen Ai é a palavra japonesa para pederastia. Então depois de um tempo todo mundo chegou no acordo, é melhor a gente não usar. Então não usaram. O outro nome também era Thumb, que era da questão um pouco estética, porque tinha toda uma questão da beleza dentro dessas histórias. Aliás, por curiosidade, se você pegar o kanji de Thumb e você ler em chinês, da Danmei, que é o termo que as chinesas usam para BL. Então, assim, já pode ter no início de um crescimento. E meio que ficou nesse termo, não tinha um termo muito definido, enquanto os independentes, que eram os quadrinhos independentes, que era fora do circuito comercial, e quando começou a surgir os doujins, que são os quadrinhos independentes japoneses, que começou, e dentro desse meio tinha o yaoi. O yaoi é um acrônimo que vem de sem clímax, sem sentido, sem significado. Era uma resposta ao mercado editorial japonês de a história tem que ter início, meio e fim, tem que ser assim, acessado, tem que seguir esse clichê. E o pessoal independente falou, não queremos fazer isso, a gente vai fazer o que a gente quer. E dentro desse meio tinha o yaoi, e dentro do yaoi tinha as pessoas que faziam, como vocês conheçam, que são os quadrinhos baseados em tipos ou casais de séries famosas. Nos anos 70 e 80, os maiores vendas da época, que a maioria já sabe quais são, Cavaleiro do Zodíaco, Super Campeões, incrivelmente, que muita gente não sabe disso, Samurai Warriors, toda essa galera que não sabe quais são essas histórias. E ficou nesse yaoi, ficou tendo um circuito independente, o circuito comercial era Shonen Ai, então ia variando. Aí nos anos 90 foi quando começaram a surgir as primeiras revistas focadas só nisso. Aí foi quando o gênero se estabeleceu comercialmente, e acabou que a palavra que ficou em torno dos anos 90 foi boys love. Boys love é BL, e é o termo que é usado no Japão em torno da Ásia até hoje. E BL é usado tanto para comercial, quanto independente, e qualquer tipo de mídia. Vale para desenho, vale para filme, vale para drama, vale para jogo, vale para tudo, é BL. Tem amor entre 2 homens, é BL. E o GL, que é, apesar de ter um início parecido, teve um outro desenvolvimento, porque o GL ele
ele não virou um nicho próprio. Ele é infiltrado em todos os animes também. Então você tem, tipo, GL, revista Shonen, revista Soul, revista Seinen, o Blue Into You, seguido pela Panini, é um Seinen, se você parar pra olhar. Existem revistas focadas em Yuri, a mais famosa Comic Yuri Hime, só que tem muito menos, então eu diria que o gênero Yuri ele é mais tipo, assim, infiltrado em várias partes, apesar de ter revistas próprias, e ele está tendo um boom muito recente nos últimos anos, né, que o Yuri está crescendo bastante, apesar de ter se estabelecido como um gênero entre aspas mais popular, mas ambos estão com um desenvolvimento muito interessante da última década para cá. Legal. E aí a gente teve, que ainda não estava falando, né, alguns pequenos anos atrás, né, o pessoal fazia muito isso aqui no Brasil de forma independente e a gente tem visto isso crescer cada vez mais, até que a gente tem as formas agora, editoras também trazendo isso para o Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um, como é que vocês conheceram o gênero, né, se apaixonaram pela arte e resolveram começar a trabalhar com isso. Legal, começar. Eu posso começar. É engraçado que o BL, como você falou, começou com as doujinshis, porque o meu primeiro contato com o BL foi com doujinshis, ao invés de trabalhos originais, foram com doujinshis do Chique Shizaya de Jogarará. Então foi o meu primeiro contato com o BL. Foi um pouco mais tarde, porque eu vim de uma cidade extremamente conservadora, então eu tive alguns problemas para poder expressar e explorar sexualidade e gênero. Então foi uma coisa um pouco mais tarde, mas eu acho que foi até bom porque foi feito de uma maneira muito madura. Então eu conheci o BL e o BL não me influenciou apenas como artista, porque eu fui vendo todos aqueles artistas independentes que possuem. Eu comprei algumas doujinshis do Japão, eu tenho elas e elas são incrivelmente bem feitas, bem acabadas. Tem uns acabamentos que aqui no Brasil são extremamente raros. E então isso me inspirou muito para pensar assim, então, eu também consigo publicar as minhas histórias, mesmo que seja eu levando na gráfica, eu imprimindo, eu diagramando, fazendo tudo, dá para fazer. Mas o BL ele também me ajudou muito na minha descoberta com relação a gênero e sexualidade. Porque quando você cresce, como eu falei, uma cidade conservadora, não é necessariamente uma cidade pequena, mas uma cidade conservadora de Minas Gerais, você meio que fica sem ter esse contato com histórias desse tipo, sem ter o contato com histórias onde homens amam homens, ou mulheres amam mulheres, ou pessoas têm os mais distintos gêneros. Então foi esse primeiro contato com o BL que me deu essa ideia nova de que isso poderia ocorrer. Então foi o que fez com que eu experimentasse mais e acabasse me descobrindo. Então é uma coisa bem interessante. Eu sempre converso isso com o meu noivo, que também é trans, ele também consome muito BL. E tipo, a pipeline que a gente tem de pessoas que leem BL e começam se identificando como mulheres e depois acabam, caraca, eu sou um homem trans. Isso acontece bastante e é bem legal, é bem interessante. Bom, meu primeiro contato com o BL foi o Yaoi Lemon. Eu era bem um adolescente bem safadinho. E foi assim, lendo os doujinhos assim, de personagens que já são populares. Então já vi muito de Naruto, dessas coisas que eu já gostava. Pra depois entrar dentro das histórias com história, com enredo, com crescimento de personagem e tudo mais. O romance em si, além de só a parte sexual. E assim, foi onde eu me encontrei na minha arte, porque eu só fazia histórias mais assim, pelo que eu consumia, né, de coisas shonen, de lutinha, essas coisas que eu sempre gostei. Aí quando eu comecei a entrar no mundo do BL, eu pensei, eu quero ter histórias, assim, de narrativas mais fantásticas, de batalhas, essas coisas que eu gosto do shonen, mas que também tenham personagens LGBTs, que tenham um casal gay que possa lutar também, derrotar o vilão, essas coisas. E foi aí que eu comecei a criar histórias e começou a dar certo, assim. O meu primeiro contato, eu era, acho que até
demais, no caso. Todos nós. Todos nós. E acho que foi nem pelo mangá, foi pelos animes. Os animes que saíram há uns 15 anos atrás, eram umas coisas meio hardcore, meio não identificado, como é que fala? Não é indicado assim meio pra ninguém, dependendo da faixa etária. Então esse vídeo eu fiquei meio horrorizado, porque eu era, sei lá, uns 14 anos de idade, você ficava, que isso é bem esquisito. Mas aí quando você consegue adentrar na internet, você descobre que esse leque é muito maior, quando você descobre exatamente esses 2x, que as pessoas pegam as séries delas e fazem tipo, as próprias versões delas, só que com o que elas querem que aconteça, entre os dois personagens, aí eu fui vendo, tipo, gente, isso é realmente muito bom. Eu fui fazendo essa coisa tipo, de ficar viciado e procurando não só os 2x, como fui chegando em obras originais também, e nesse caso apareceu com a história que tipo, é uma coisa que mesmo sem saber, mesmo sem estar procurando, você acaba se encontrando naquilo que você está lendo, tipo, é uma espécie de identificação meio que a gente não consegue muito catalogar, mas você está se vendo ali de alguma forma. E eu acho que isso me incentivou, porque eu sempre gostei de contar minhas próprias histórias, e acho que esse nicho, esse ponto me ajudou a me encontrar mais. Quero contar as minhas histórias também, tipo desses animais normais, mais bonitinhas, que eu gosto, mas com esse elemento, esse charme que são férias, que são essa coisa que eu me identifico muito. Então eu quero fazer as coisas meio que do meu jeito, que nem os dois, basicamente. Comigo, como eu não produzo quadrinhos só como editora, apesar de eu já ter escrito, fanfic e tudo, eu não fui secando tudo. A minha introdução com o Velho do Caso foi com o original, foi com o Gravitation, porque eu tinha uma amiga que ela ficou muito fã de Gravitation. E ela era muito fã, ela ficava, Patrícia, e eu com uma péssima amiga fiquei enrolando ela. E aí um dia eu tava na casa dela, aí ela virou, eu tava no quarto com ela trancou a porta do quarto e falou, você não vai sair daqui quando você não ver Gravitation. Ela tem o dobro da minha altura, então eu falei, tá. E aí eu vi, eu gostei, mas eu não virei fã até alguns meses depois, quando no final de semana eu acho que eu maratonei esse quiche logo assim, uma tacada só. E aí eu já tinha entrado no buraco. E aí eu comecei com o ordinário, mas 3 meses depois eu tava lendo o livro de Reborn, então eu tava no mesmo buraco que vocês. É sempre assim, né? Comigo, eu acho que foi também naquela questão dos chips, né? Então, como eu falei, fanzine que a gente encontrava em eventos, né? Com os seus chips favoritos, e aí você vai entrando no mundo, vai conhecendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí quando você viu, já era, né? Mas uma das coisas que vocês falaram que eu achei muito legal é essa questão da autodescoberta através das obras, né? E o quanto isso foi importante para vocês. Vocês tentam transpassar esse mesmo sentimento para as pessoas que consomem a obra de vocês? Tentar levar essa coisa da pessoa se entender, porque tem diversos tipos de história, né? Então a gente encontra história desde momentos de descoberta de si próprio, descoberta em relações, né? De evolução de relacionamentos já existentes, mas vocês tentam transpassar todos esses sentimentos que vocês tiveram nesses primeiros contatos através das obras de vocês? Sim, com toda certeza. No meu caso, da minha obra principal, talvez não necessariamente uma questão da descoberta, porque os meus personagens eles já têm a sexualidade, o gênero, eles já são ok, já está estabelecido, eles já são bem resolvidos com isso. Mas eu sempre gosto de tentar criar os personagens que eles chamam o leitor e que você consegue se ver nele, porque tem uma importância tremenda. Eu sei que histórias assim salvaram a minha vida, então você poder, pelo menos, tentar ajudar alguém, salvar a vida de alguém em algum momento que a pessoa estava precisando ler o que você está descrevendo, é uma coisa interessante. E já tiveram pessoas que vieram mandar mensagens anônimas no Peerscat para mim, falando que leram o meu quadrinho em um momento muito especial e foi uma coisa completamente aquilo que eles precisavam ler na hora que eles precisavam ler. E isso eu acho que é para isso que eu faço isso, é para isso que eu faço meus quadrinhos, é impagável isso.
Não, sim, total. Eu gosto de escrever mais histórias de fantasia, né? Pra pessoa assim, se identificar assim. Eu posso ser o protagonista que derrota o dragão, que salva uma princesa, sabe, essas coisas mais assim. Então eu faço meu primeiro BL, tanto que tem um personagem que ele é bissexual, e eu coloco isso na história, ele se descobrindo bissexual e afirmando isso. Então já veio uma galera já se identificou com isso. Porque a maioria dos BLs, assim, você já pensa que já são dois gays. Mas existem outras sexualidades, né, dentro do nosso guarda-chuva. E o que eu faço é isso, eu tento fazer histórias mais voltadas para fantasia com pessoas mais parecidas comigo e a galera ao meu redor, assim. E rola essa identificação, tanto a identificação que eu encontrei nos quadrinhos, no BL, no GL também, que eu gosto de GL. E assim, eu tento passar isso na minha obra também. Eu acho que acontece sim, mas acho que não é uma coisa muito intencional. Acho que desde que eu comecei a fazer quadrinhos, eu sempre comecei fazendo coisas que eu gostaria de ler. Eu vejo as obras que eu gosto e eu fico, nossa, quero fazer uma coisa tão boa quanto isso, só que baseado no que eu vi, no que eu, sei lá, no que eu gosto, no que eu gostaria de estar acontecendo aqui, de como é que fala, não sei, tipo, de pessoas mais palpáveis, digamos assim, pessoas que poderiam, sei lá, ser amigos meus, ou poderia ser eu mesmo numa situação daquele jeito. E isso acaba, como é uma coisa, é um misto de fantasia com uma realidade muito crua, acaba tendo uma identificação grande exatamente por esse contraste de fantasia, de piada e de coisas muito reais. Eu só ia comentar, fazer uma adendo que pela pesquisa no Live, quando a gente fez com o público do Nova Acesso ao nosso site, que tem mais de 10 anos de site, a Lembra fez uma pesquisa da questão e a gente viu que boa parte do nosso público, acho que 60% a 70% do nosso público se identifica como LGBT de alguma forma. E eu li um pesquisador, que eu não lembro o nome agora, porque eu sou péssima com o nome de gente, falando que o BL já tem um potencial queer muito forte. Não só das histórias que a gente lê, mas também da comunidade que cria em volta disso. Porque a gente brinca que a gente começa no BL mais novo do que deveria, até porque como história é claramente conteúdo adulto. Mas mesmo a gente começa muito novo, você acaba encontrando uma comunidade de pessoas, seja online, seja física, que tipo, pode conversar essas questões com você. E eu acho que isso vira muito o potencial de você poder conhecer outras pessoas igual a você. Que a gente brinca de ter um grupo de amigas que gostam de BL no ensino médio, mas que passam faculdade, não é todo mundo. Menina, acho que a maioria já deixou de ser menina hétero, já deixou de ser menina, já é outra coisa, já virou não binário, meio que vira um espaço muito de descoberta para muita gente nova. Acho que é muito pela facilidade de acesso com anime e mangá, porque a gente começa anime e mangá muito novo, e aí a gente vai crescendo no meio disso. Então acho que isso é uma coisa muito boa do GL como existente hoje. Então acho que isso reflete tanto nos artistas quanto na comunidade de pessoas que lê esse tipo de história. Eu acho também que é importante na questão não só da comunidade em si, né, mas das outras pessoas também entenderem a importância disso, né, porque a gente está num mundo cada vez muito mais plural, a gente está num mundo que a gente luta por cada vez mais aceitação de todos os tipos, né, e ter isso de uma forma natural, né, mostra para as pessoas que não tem nada de diferente como muitos julgam ser diferente, né. Então, eu acho que, mesmo que a pessoa não se identifique como qualquer coisa, e seja hétero, cis, ela entende a aceitação e a importância disso para a sociedade, né? Eu acho que isso também é uma das coisas importantes que esses tipos de obra hoje mostram, mesmo para quem não é necessariamente queer, né? Uma coisa que eu falo muito é que existe muito esse fantasma de fantasia da menina hétero que gosta de BL e não gosta do resto, que eu não encontrei até agora, então o caminho continua sendo espantalho, mas eu brinco que mesmo se a menina hétero começar a ler BLGL, ela se explorar, ela pensar sobre si mesma e continuar sendo uma menina hétero, ainda é melhor que nós não tivesse feito isso. Porque a gente passa a vida inteira sem nunca pensar sobre si mesmo, sobre se avaliar, e saber, não, é isso que eu sou, isso que eu quero ser, isso que me atrai. Porque muitas pessoas passam a vida e, nunca param para pensar nisso, porque é compulsório, isso é imposto a nós.
Então eu acho que o fato de todo tipo de pessoa poder ler, produzir, consumir BL, tanto BL quanto GL, é um potencial que eu acho que não pode ser subestimado. Eu acho que é muito importante. Agora pensando... pode falar. O que eu ia complementar é que, assim, a maioria dos BLs que eu já tive acesso e que eu li eram histórias mais, assim, que não envolviam a pessoa sofrer preconceito por causa da sua sexualidade. Eram mais histórias, assim, de romances, então, assim, você via, assim, que, tipo, eu posso ter uma história feliz. Eu não preciso só, minha vida não pode ser só sofrimento. Tem a parte boa também, né? Não, imagina, estamos aqui para conversa de mesa de bar, gente. É um adendo que o Bessinho falou, que é exatamente isso, que eu acho isso uma coisa muito incrível, muito importante em histórias BL, que elas não são focadas no preconceito, porque, obviamente, o preconceito existe, a gente sabe disso, a gente sente na pele todo dia, mas você ter a liberdade de, seja lá por uma hora que você está lendo um quadrinho, de você pensar que você pode apenas existir. E é só isso. E é isso importantíssimo. Tem que ser seu momento feliz, né? Eu ia falar que sim, tem muita questão ali. Tem histórias de BL que abordam o preconceito, abordam a questão de ser uma pessoa que no Japão também tem histórias assim, mas eu acho muito divertido como o BL tem muito potencial tipo, de querer desejar um mundo melhor. Uma vez eu li um BL que era uma história de casamento arranjado, que era tipo... Oi? Eu não lembro agora. Que era casamento arranjado, que tipo, a história começa tipo, nas primeiras 3 páginas. O casamento LGBT foi legalizado no Japão. Pronto, outra história que eu quero contar. Era um romance de casamento arranjado, casal que finge que casa por benefícios que não tem a ver com romance é moda disso. E são 2 homens e o casamento LGBT está legalizado no Japão, e é isso. E eu acho muito assim, questão meio positiva de, não, a sociedade vai ser melhor, e é isso que eu quero contar todo tipo de história. Porque sim. Agora eu queria puxar um pouquinho para o mercado brasileiro, né? Porque como a gente teve que consumir muita coisa de forma, né? Não legalizada, né? Vamos dizer assim. Porque realmente, né? Antes a gente não tinha conteúdo no Brasil que trouxesse. E ultimamente a gente está vendo aí uma grande explosão, né? Um aumento aí, né? Doramas coreanos, taiwaneses, japoneses, né? Chegando cada vez mais abordando esses assuntos. A gente vê obras nacionais sendo publicadas de formas oficiais, né? E não só independentes, mas através de editoras como vocês e também, né, editoras trazendo muitas obras. Vocês acham que tudo isso tem ajudado cada vez mais as pessoas a aderirem a esse gênero? E para vocês, qual foi a importância dessa oficialização dos produtos para o consumo de vocês mesmo? Desculpa falar muito. Não, Paty, então aí. Eu ia comentar aqui, como eu trabalho agora, eu já estou a pessoa que entrou no mercado e eu vejo uma pessoa chata dentro da JBC, tipo, tem que trazer BL, tem que trazer GL. Aí toda santa Chata não, você é sensata. Exatamente, toda reunião de título eu tô lá falando, tem que vamos pegar esse. Aí eu sou essa pessoa porque é importante você pensar nesse tipo de público, porque demorou muito até. Porque como eu estou no online desde 2012, 2011 mais ou menos, então eu peguei os primeiros BL sendo publicados no Brasil. Então tipo, foi bem a culpa gota, sabe? Tipo, era um aqui, 2 anos lançado ao outro, tem essa obra aqui que não é exatamente BL, mas que a gente revela porque tem muita coisa. E hoje a gente tem um mercado muito mais estabelecido. Eu falo que eu acho que um dos maiores orgulhos do Blind quando a gente pôde fazer um post mensal de lançamento do mês. Porque a gente nunca pôde fazer isso, porque o site de mangá tudo faz, lançamento da editora X do mês, a gente nunca teve isso no Blind. E a partir desse ano a gente começou a poder fazer lançamento mensal, tipo, vai ter BL nesse mês. Não é a cada 2 anos, então eu acho que hoje é muito importante essa questão do acesso, porque deixou de ser uma coisa muito tipo, você passa por debaixo da mesa em evento, você fala num cantinho escondido, porque tinha muito mais preconceito e era muito, você era rechaçado se você falasse especificamente que gostava desse tipo de coisa. Então eu fico muito feliz com esse movimento atual, as editoras estarem valorizando esse tipo de história, de terem tendo as editoras procurando fazer esse tipo de coisa, não seja só eu, seja outras pessoas também. E eu acho que quanto mais melhor, por mais que eu seja de uma editora e tenha concorrência, para mim toda editora tem que lançar e ponto final.
não parar, não ser tipo, não é moda, não é boa, a gente veio pra ficar e vai continuar saindo igual quando a gente não tinha, a gente não vai embora daqui. A gente vê esse investimento, né, o que é muito importante. Pode? Eu achei que o meu padrinho não ia ser lido, eu achei que eu tinha público quando eu comecei. Eu pensei, será que eu vou conseguir um público brasileiro aqui? Porque também eu meio que caí de paraquedas no mundo dos padrinhos, eu não conhecia muita coisa. Meu primeiro evento da vida foi uma CCXP e eu fui pra lá assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. E aí aconteceu que eu estava do lado do Mário. E aí eu conversei com o Mário, e aí o Mário falou, a gente está querendo criar um evento só para artistas LGBT, e no ano seguinte veio o primeiro PopCon. E é justamente, tipo, olha esse evento, olha onde a gente está, olha a quantidade de gente, olha o tamanho da fila lá fora. E eu acho que foi justamente um evento como a PopCon que eu parei e pensei, cara, qual é o tamanho desse público que a gente tem? E foi justamente me deu essa segurança maior. Até porque quando a gente começa em redes sociais, quando a gente começa publicando o nosso trabalho gratuitamente, e isso é uma coisa muito interessante que funciona muito bem pra gente, que é publicar o trabalho gratuitamente e as pessoas, quando saem físico, as pessoas querem comprar mesmo tendo acesso gratuito. Mas no início a gente meio que fala com uma parede, né? A gente fica parecendo que a gente está falando sobre o nosso trabalho e ninguém está ouvindo e ainda não tem fãs e tal, mas quando começa a criar esse fandom, quando começa a criar esse grupo de pessoas que seguem, que apoia o seu trabalho, que apoia, tipo, segue o que você faz da vida, querem saber das coisas, é uma coisa muito interessante. E foi justamente esse momento que não só eu, como a minha mãe, que foi minha assistente na CCXP, percebeu, caramba, dá pra fazer isso, dá pra escrever um trabalho assim, dá pra conseguir atingir um público muito, muito grande. E eu acho que a PopCon, ela é principalmente uma das principais maneiras que a gente consegue perceber isso. Sim, eu acho que a coisa mudou mesmo foi quando as pessoas perceberam que dá para ganhar dinheiro com isso. As empresas, né? E a gente. Ponto de vista. Sim. Porque o público mais que consumia era mais assim, tudo mais sigiloso, né? A gente tinha vergonha de falar que consumia essas coisas. Eu mesmo não falei na minha adolescência que eu consumia essas coisas, porque eu não era assumido também. Só que quando eu comecei a fazer meu quadrinho, eu também achei que não ia ter público. Mas eu falei assim, eu vou lançar um quadrinho, vamos ver como que vai ser. Tanto que eu lancei e, tipo assim, já peguei vários públicos, comentários, e isso me animou bastante para poder continuar. Então, assim, e meu primeiro evento da vida foi a PopCon. A primeira PopCon, o primeiro evento que eu pude expor meu trabalho, pude ver que meu trabalho faz a diferença, que tem pessoas que consomem, que tem público para isso. Então, assim, e eu espero que cresça cada vez mais. E, tipo, eu acho que a gente está vivendo na melhor época, assim, para quem consome esse tipo de trabalho, porque todas as mídias você já consegue ver alguma coisa, assim, mais famosa. Já tem séries, filmes, e tem muito público, tem muita demanda. Então, assim... Eu acho que a importância é basicamente toda, assim, até para nossa cabeça, porque a gente que consome, que faz essas coisas, a gente sempre tem que viver muito na ilegalidade para consumir essas coisas, né? E até que muitos anos atrás, até tinha algumas editoras que lançavam um ou outro, mas era uma coisa que você achava, sei lá, você ia na casa dos amigos, eu não via isso na banca, não via direito na livraria, você achava era muito escondido, era muito aleatório, assim. Então, quando eu comecei a fazer meus quadrinhos, eu, antes de eu fazer BL, eu até dava uma procurada, eu procurava um editor, eu via mais ou menos o que, perguntava se tinha coisa. Mas aí depois que eu comecei realmente a fazer o BL, postar na internet, eu fiquei, sem condição, né? O editor vai ter interesse nisso, tá
até desistir dessa ideia. Então, a questão de eu ter entrado lá em foco foi uma completa surpresa, foi uma coisa completamente que caiu de paraquedas no meu colo, tipo, entraram em contato comigo e falaram, a gente viu o seu trabalho, gostou bastante, queria ver se tinha interesse. Então, pra mim, foi tipo, gente, o que está acontecendo? O mundo mudou realmente, né? O mundo está moderno, as pessoas têm interesse nisso. Porque foi bacana, porque realmente, tipo, até então, eu publicando na internet, eu como, além de autor, eu sou um grande consumidor de quadrinhos, etc., eu sabia que tinha um nicho que gostava muito dessa coisa, que consumia tudo que aparecia. Mas pra mim era isso, era um nicho. Não era tipo um mercado realmente que existia aquela coisa. Então, quando você vê realmente, tipo, editoras indo procurar essas coisas, tipo, não só o artista bater de porta em porta e implorar, pelo amor de Deus, me dá uma chance, mas quando elas vão atrás e procuram falando que a gente quer publicar, e você vê as coisas na livraria, as coisas realmente estão vendendo. Nossa, quando eu fui na livraria de Belo Horizonte, eu vi minhas coisas lá. Às vezes quando eu estou aqui também, eu fui na liberdade, alguma coisa, eu vi meu padrinho vendedor, meu Deus, olha o tamanho que isso chegou, eu estava isso na internet, eu criei isso, eu tinha 17 anos, olha isso. Então, assim, muda a cabeça da gente, porque é isso, a gente realmente se acha, tipo, isso que eu estou fazendo é uma coisa capaz de ir para frente, é um produto válido, tanto como fazer é outra coisa que eu já consumi como leitor, sabe? Então, tipo, ver que as pessoas estão gostando como se fosse um quadrinho qualquer, assim, tipo, um quadrinho normal, um quadrinho comum, tipo, tá lá no mesmo patamar realmente. Eu falo que é aquela coisa, eu também trabalhei com os velhos da JBC, o Código, foi o quadrinho que eu tive, que aliás está aqui na feira, comprei Código, que é muito bom. E como é que os entusiastas de BRGL dentro da editora, eu também tenho esse medo, tipo, porque eu lembro que eu gritei com o Dr. Lucena, você tem que pegar, pelo amor de Deus. Mas até o dia que tava vendendo, eu ainda tava com aquele medo no fundo do estômago de, meu Deus, será que eu tô exagerando? Será que eu mordi mais do que eu consegui engolir? E não, tem um público fiel que está interessado, que pede por mais. Porque eu vejo os dados, eu vejo os números, mas ainda tem aquele medo interno, e eu acho que essa época a gente pode criar confiança de que isso tem futuro, que isso está estabelecido, a gente é um público muito forte, que tem interesse, que sempre quer algo novo, não é um público que se contenta com um quadrinho ou outro, sempre quer mais. Vi na Pop ano passado, vai na Pop de novo, vai na F todo ano, sempre vê o que as editoras estão lançando, é um público interessado, é um público que sempre quer mais, é um público que nunca está satisfeito e vai ser assim, sabe? Então, é bem legal poder criar essa confiança, porque às vezes dá um medo no fundo do estômago, mas eu vejo que no quadro os medos nunca se concretizam. Até agora, do que eu tenho visto, tanto do que eu trabalho quanto outros artistas, tipo, sempre vai além do que a gente espera. Então eu fico muito feliz com os resultados. Eu acho que todos os eventos que tem esses hábitos, né, mostram muito isso, né, dão uma força para vocês, visibilidade para vocês, do trabalho de vocês, das pessoas que vocês são, porque muita gente não apaixona só pelas obras, né, mas pelas pessoas que vocês são. E esse contato, eu acho que todos esses eventos que têm fortalecido cada vez mais esses hábitos, têm ajudado nesse crescimento do mercado, tanto. Às vezes eu tenho a impressão, quando eu converso com alguns amigos meus, né, que ficam assim, até mais fortes do que as próprias obras que são trazidas, né? E sim, o pessoal tem consumido muito o que é criado aqui, porque a gente enxerga a nossa realidade, né? Muitas vezes, por exemplo, consumindo um mangá, a gente vê muita coisa de uma sociedade japonesa que às vezes não reflete com a gente. Vocês trazem a nossa realidade para a gente, né? Uma coisa bem mais próxima. Por isso que eu vejo o fortalecimento e um crescimento tão grande nesse sentido quando a gente vê as coisas nacionais sendo criadas. Mas antes da gente ver se alguém tem alguma pergunta, na verdade eu queria pedir agora para vocês apresentarem as principais obras de vocês, de cada um de vocês, né? Porque quem ainda não conhece. Quer começar, Levi? A minha principal obra é Pilotox, que ela fala sobre uma doença que ela atinge apenas pessoas que se tornam humanas demais.
E ela manifesta sua falha mais humana. Então, os protagonistas são um mentiroso que tosse flores e um cara com problemas de raiva que a pele escorre ouro. É uma doença terminal e tudo se passa dentro do quarto deles e é narrado através das conversas de travesseiro que eles têm. O Pilotox está sendo lançado pela Invisible Press, tem o volume 1 lançado, existe um extra, mais 18, que é o Eros, Pilotox Eros, e o volume 2, Pilotox Divino, vai sair no final desse ano. Bom, meu primeiro BL é A Queen, que é um romance entre um pirata bissexual e um sereio gay. E a aventura deles em alto mar, assim, porque o sereio ele tá perdido e ele pede ajuda pro aspirante a pirata para encontrar o lar dele. E aí toda a história se desenvolve a partir daí. E ela está disponível no Tapas, para quem quiser ler, está disponível completa de graça. E a outra história é O Lagarto do Espaço, que é uma história sobre primeiro amor de um garoto que se apaixona pelo alienígena que cai na fazenda do pai dele. Essa história também está disponível no Tapas e tem o roteiro da minha amiga Persephone Tenon. As minhas principais obras no momento são o Leme Coelho, que são histórias mais colegiais, mas com amor de adolescente, com drama, com comédia e tudo. E agora eu fui pela última vez também, que é uma história mais dramática, mais sensível, um pouco mais pesada, mas que o final vale a pena, tudo não é um sofrimento gratuito, né? E agora eu vou lançar também um compilado chamado Hora que Apresenta, que é de várias histórias que eu fiz durante vários anos. Tem coisas novas, inclusive, que eu fiz para essa história mais antiga, que eu dei uma segunda chance, estou refazendo para esse projeto novo agora, com histórias todas meio gays, claramente, não sobre isso, mas porque sim, porque eu quis que seja. E uma história que eu estou trabalhando agora, que eu estou publicando online, que é a Quem é Marceline, que é uma menina que ela estuda a vida inteira numa colégio católico só de meninas, freira, e ela tem um plano maligno de frequentar a escola masculina vizinha, esqueci, só que a única referência que ela tem de homens são BL, então ela vive num mundo bem fantástico e ela vai entrar numa realidade um pouco sombria no momento. E ele tá para sair agora, o primeiro volume físico, se Deus quiser, esse ano ainda. Então, isso. Conheço minhas obras, estou na mesa 87. Boa noite. Eu vou falar das obras que eu editei, então tipo, vai ser mais obras que eu produzi, posso atestar o talento de todos esses autores. Para começar pelos mangás da JBC que já estão à venda aqui em cima. O primeiro é o Colega de Classe, é a série do Kyusei, como a gente tem, porque é uma série de várias histórias seguidas, uma das outras, conta a história de um casal de adolescentes que se apaixona no ensino médio e o mangá vai contando a vida deles conforme eles vão chegando na faculdade, ficando adultos. A gente tem, e é uma história muito bonita, a arte é maravilhosa, tem uma adaptação em filme do primeiro volume, que imagino que alguns de vocês já conheçam, que é maravilhoso, lindo. Também tem o Cherdesk, que também já está à venda. Teve animação esse ano no Japão, está disponível na Crunchyroll, inclusive, tanto a adaptação em live action quanto em anime, que é a história de um homem bicho que consegue ler mentes e descobre que um colega de trabalho está apaixonado por ele, que é maravilhoso. Dos nacionais que estão aqui na PocCon, tem o The Flying Pot, o começo, tem o The Flying Pot na parte começo, que conta a história dos personagens antes da história principal do The Flying Pot. E Cósmico, que do Caio e eu, que também está aqui no evento, que é uma história de amor muito linda, com cheiro de café, que eu gosto de contar da história. Todos são disponíveis tanto na KBC quanto na mesa deles, então, por favor, apoiem o trabalho deles, que é maravilhoso. Muito bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos lá. Eu. Depois. Dá para ouvir eu? Gente, prazer. Eu sou o Blue, do Star Stylian. Tem dois artistas aí no palco que eu conheço, que o Bonito que eu conheci há pouco tempo, no UP, e um dos que eu mais admiro dos todos, que eu posso te dizer.
eu tô até um pouco de dizer isso em palavras, mas minha admiração para eu querer escrever minha odisseia do meu próprio livro da minha vida é o Alec. Porque quando eu conheci lá, eu passei por uma situação bem difícil. Mas foi, acho que tudo, não sei, planejado, porque naquele dia, no meu trabalho, aconteceu tantas coisas que eu consegui dar um tempo e vir para a Rock foi a minha primeira vez. E foi nesse dia que eu conheci o Alec. E quando eu estava com meu amigo, meu melhor amigo, que hoje eu posso dizer que ele é, que é o River, que vai estar aqui, ele foi um amor com ele, comigo, tanto que a primeira coisa que eu decidi fazer no evento foi encontrar o Alec, porque para mim ele sempre foi uma admiração, tanto o Alec quanto... Esqueci o seu nome, que eu não vou lembrar sempre de todos os meus amigos, mas vou direto ao assunto de duas perguntas no geral, vou ser um pouco mais técnico. Eu vou perguntar para os que eu mais conheço, que é o Alec e o Dezinho. Assim, Alec, na sua opinião, por que normalmente você acha que Girls Love não são tão valorizadas quanto Boys Love? E quando eu comprei na rua o seu livro, lá da história da protagonista, que é uma menina trans, e que ela se apaixonou por como mesmo? É um menino trans, vamos dizer. Eu amei sua história, foi incrível. Não diz o melhor condiz com a realidade de São Paulo e Niterói, que é uma das cidades mais megalópolis de São Paulo e da região central, que, vamos dizer que é muito difícil o convívio, principalmente para pessoas negras, pessoas LGBTs. E eu só queria dizer para todos que eu não conheço, eu estou estudando, fazendo de tudo, e tudo que eu quero fazer hoje, eu passei por um estresse e assim, e eu vim para com um objetivo na PopCon, algum dia eu estar do lado do Alec ou do Diz para participar da Gisari. Então, se vocês puderem me ajudar indiretamente, porque eu sei me virar, e eu tenho toda a família para me apoiar. E nisso, eu só queria dizer que, Alec e Diz, eu acho que de todos os meus amigos que eu conheço, vocês me tiraram de uma época de escuridão. Tanto que meu youtuber, que é autista e LGBT, ele conta a história dele, que não vou ficar contando não, que isso daí vai virar um podcast se eu continuar falando. Mas, para você, Diz, o que você me diz de colocar uma menina trans como protagonista que tem que superar as diversidades onde a história se baseia literalmente numa região, vamos dizer, do Rio de Janeiro, onde existe o maior preconceito entre pessoas negras, LGBTs ou negros divergentes. O que você diz na sua opinião sobre isso? Primeiramente, eu quero agradecer muito pelo comentário, eu fiquei muito emocionado agora. É sempre um prazer conversar com você, trocar ideia, então muito emocionado que você lembrou de mim. E quanto à sua parte, eu estou um pouco perdido nas perguntas, talvez você puder lembrar algumas coisas, mas sobre a questão do GL, eu não ser tão popular quanto o DL, eu realmente não sou muito especialista. Eu posso falar só do meu ponto de vista, que eu realmente, por gosto pessoal, consumo mais velho, faço mais velho, porque acho que é o ponto em que eu me sinto identificado, que eu vejo e tal, mas sem tirar o mérito dos que eu gosto, porque os poucos que eu leio, que eu li, que eu sei que são bons, são realmente muito bons. Sei que tem pessoas que são muito fãs, elas estão por aí, elas estão querendo mais, elas estão fazendo coisa. E eu acho que talvez o que não é tão popular seja a falta de oportunidade que talvez o próprio público dê para essas obras, né? Tipo, agora também que o mundo BL está acontecendo no mercado nacional, espero que o GL também está saindo várias obras muito boas aqui. Então eu acho que muito bom que as editoras, o mercado mesmo está dando chances para isso, então acho que o público também devia, mesmo que às vezes não conheça, tipo, procurar, essa capa é bonita, sabe o que, porque realmente, tipo, material bom não falta nessa categoria também. Eu só ia comentar uma pergunta de Yuri, que eu pensei que veio direcionada para mim. A questão do Yuri do GL,
existem teorias sobre por que isso acontece. Eu acho que, na minha visão, é porque uma coisa que comentou muito bem foi o trabalho dos fãs, de chique, entre fãs. E a questão para isso é que muitas vezes o pessoal brincava de fazer chique entre homens porque não tinha mulher decente para poder chipar com o homem, então fazia entre os dois. Então acho também que reflete com uma diminuição de personagens femininas de destaque bem desenvolvidas, meio que não tem muito material para você trabalhar. Hoje são bem diferentes, temos, por exemplo, séries tipo Shira, que teve um fenômeno absurdo de grande, tipo, a partir do momento que você disponibiliza os personagens, as pessoas pegam com ele. Então eu acho que é uma questão de conforme as histórias vão valorizando mais personagens femininas, que é só de mulheres, focado no desenvolvimento do relacionamento entre elas, o fenômeno tende a crescer. Mas eu acho que de fato tem um delay, tipo, do desenvolvimento que eu acho que ainda vai florescer muito mais do que está florescendo hoje, seja tanto no mercado quanto independente. Bom, e falando sobre o meu quadrinho, eu faço, como eu já disse, eu faço histórias que eu gostaria de ler. Então, assim, eu já queria fazer uma história usando o clichê da troca de corpo, só que eu fui pensar os protagonistas e pensei, assim, eu não tenho referências de histórias em quadrinhos em que os protagonistas são trans. Eu pensei, já que eu não tenho essa referência, eu mesmo vou fazer. E eu tive a sorte de poder publicar para uma editora, que eu publiquei pela Se Liga Editorial ano passado. E assim, o fato de você ter adaptado essa realidade para São Paulo e Rio de Janeiro, foi assim, eu fico feliz de você ter interpretado assim, porque quando eu pensei a história, ela foi pensada mais assim no meu contexto de pessoas de interior. Tanto que a escola onde se passa a história é baseada na escola onde eu estudei no interior de Goiás, mas eu quis deixar uma coisa bem mais ampla para outras pessoas poderem se reconhecer nessa história também. Então eu vejo que deu certo, porque você se reconheceu nisso. E é isso, obrigado pela pergunta, amigo. Boa tarde, o meu nome é Marcos Albuquerque. Assim, bom, a minha pergunta é a seguinte: o que levou vocês quatro a querer seguir a carreira de quadrinistas? Eu caí no mundo dos quadrinhos. A verdade é que quando eu tinha 10 anos, eu resolvi criar um quadrinho. E aí eu vi que era muito trampo e eu falei, não. E aí eu desisti. E aí eu lembro que nessa época eu comecei a escrever. Então eu comecei com essa ideia de virar escritor. Ao mesmo tempo eu desenhava, mas por algum motivo teve uma dificuldade do tic-tac bater e juntar essas duas coisas. Então quando eu, enfim, comecei a ideia de produzir quadrinhos, isso foi em 2017. E eu não conhecia muitas pessoas do meio aqui do Brasil, não sabia o que eu estava fazendo, eu nunca tinha sentado para estudar quadrinhos. Então o que eu fiz foi experimentar. E o meu trabalho, isso é uma coisa que eu sempre gostei de ter no meu trabalho, que foi esse caráter experimental. De ir testando as coisas que eu acho interessantes e algumas dão certo, algumas podem não dar. E foi assim que eu meio que caí nesse mundo dos quadrinhos. Mas eu percebi que eu queria seguir carreira com isso quando eu percebi que dá dinheiro. Porque foi um evento, e aí eu percebi que as pessoas estavam realmente dispostas a comprar minha história, a seguir a minha história, apesar de ser um esquema de pirâmide, porque é uma história longa, mas estavam dispostas a entrar nesse esquema de pirâmide e a partir daí eu percebi que daria para eu conseguir fazer dinheiro com algo que eu realmente amo fazer, que é contar as histórias, porque eu sempre tive a ideia de que eu queria contar histórias, só não sabia como. E aí o quadrinho foi a melhor maneira que eu encontrei para conseguir dar essa narrativa. E também, eu acho que é basicamente isso que eu descobri, e no final de 2022 eu, enfim, larguei o emprego de CLT
E aí eu comecei a trabalhar full time como ilustrador e quadrinista. E o quadrinho ele ainda não paga 100% das contas, mas ele me ajuda muito. E aos poucos eu estou indo nessas etapas por etapas até conseguir trabalhar full time como quadrinista. Bom, eu sempre gostei de contar histórias assim. Eu comecei fazendo versões de séries e sagas que eu gostava, de videogames e filmes, essas coisas. Só que eu comecei a fazer quadrinho mesmo, assim como levar mais a sério quando eu comecei a publicar e eu levei em eventos e eu vi que tinha público. E assim como eu levei, eu vi que dava dinheiro. Assim, bom, eu dormi útil ao agradável, né? Fazer uma coisa que eu gosto e que me dá algum retorno financeiro. E hoje é isso, é uma das minhas fontes de renda. Acho que eu sempre gostei de desenhar desde pequenininho, mas quando eu tinha uns 12 anos, que foi quando eu descobri o mangá, eu fiquei, meu Deus, eu quero fazer isso na minha vida. Só que eu, tipo, assim, tinha zero ideia de como é que funcionava o mercado, de nada, eu só sabia que eu queria fazer. E então, o que eu estou aqui até hoje é basicamente eu teimando desde aquela época a tentar fazer o que eu gostava e ao mesmo tempo conseguir ser um adulto, pagar contas, etc. Eu estou tentando até hoje nessa linha de equilibrar, tipo, ter uma vida sustentável para mim e continuar fazendo o que eu gosto, basicamente. Legal, mais alguma pergunta? Então, eu sou a Lina, eu queria perguntar para a Paty sobre primeiro eu perguntar uma coisa importante, vai ter um sorteio da Kite hoje? Você quer que tenha um sorteio da Kite hoje? A equipe do Live se contrariza e diz aí, a gente pagou um sorteio da Kite hoje. Tá sério. Eu queria saber como foi quando vocês no Live se juntaram, como foi essa sensação, como foi vocês chegaram nesse entendimento de que eu quero ser um fã profissional aqui, a gente vai fazer nosso blog, nosso site, a gente vai, como vocês começaram a conciliar a vida, o trabalho com o trabalho online, e como vocês escolheram fazer agora, que vocês abriram até um Apoia-se, né? Apoia lá, né? O Blind, apoia-se/Blind. Vocês querem, como vocês planejam continuar assim esse trabalho de divulgação no Brasil, mais importante do Brasil, sabe? Mais ou menos isso, desculpa, isso não foi claro. Muito obrigada pelo apoio, pelos elogios. O Blind não foi uma criação minha, foi a criação da Tanco. Ela criou o Blind em 2009, quando era tudo mato aqui, não tinha nenhum BR no Brasil. Ela era da fã old school, que via BR em VHS, sem legenda. Eu sou de só em 2008, sou da geração bem mais nova do que ela. E meio que começou como um hobby, porque a gente gosta de BR, a gente gosta de falar sobre, muitas vezes não tinha. As notícias, as novidades não chegavam aqui, todo de fato de não estar em japonês ou em inglês. Então eu via muito como uma coisa muito de hobby, de querer falar sobre esses assuntos, aí o negócio ia crescendo. Tipo, eu quero fazer sobre isso, quero fazer resenha, eu quero traduzir esse artigo muito legal. E acabou que em 2016, mais ou menos, eu fiquei como editora-chefe, por causa de questão de vida pessoal. E a gente aumentou a equipe, aí eu sempre trazer pessoas de todos os tipos, todos do velho. Alguém especializado mais em velho game, alguém mais especializado em quadrinho, outra pessoa tem um velho mais acadêmico. E a gente vai trazer vários conteúdos, porque eu acho que o fandom de BR, como eu falei, tem um potencial muito grande. Então foi meio que natural. O pai quer fazer tal coisa, então bora fazer. O BlackCon, que é o nosso evento online, que daqui a pouco eu vou falar mais, vou fazer jabá. A gente meio que foi inspirado pela FusionCon, que é nos Estados Unidos. E a gente viu, pô, a gente pode fazer algo assim. Porque a gente já pensou em fazer algo, porque antigamente tinha sala e a hora em eventos de anime, mas o Blind é um site que está muito espalhado, tá cada uma região do Brasil. Então, tipo, não estava todo mundo no mesmo lugar, pode se organizar para isso. E quando a gente viu que tinha esse potencial, a gente pega muito o que está lá fora, sabe? Tipo, o pessoal lá fora está fazendo, por que a gente não pode fazer? A gente pode fazer, então a gente vai lá e faz. É meio que essa a lógica. Ninguém falou que não podia fazer, então a gente faz. É meio que essa a ideia. Mais alguma? Boa tarde, tudo bom?
Eu sou o Alisson, eu sou vereador da Campus do Brasil. O Alisson eu já conheci de longa data. O Décimo eu vejo quando nos rolês aqui de vários de artistas, então a gente se esbarra. A pessoa que conversei com ela, sempre vejo ela no Twitter, conversando várias coisas. E a eu não vou tentar começar senão para não falar errado. É outra que eu, né? Eu não preciso falar errado. Saci. Mas vai ser Levi. Levi. Eu não conhecia você, mas eu adorei o seu quadrinho, vou dar um pouco mais depois. Minha pergunta é que eu acho que todos vocês já trabalharam em editoras. Quais são as graças e os terrores de trabalhar em uma editora e produzir um quadrinho em uma editora? Olha, eu acho que a principal graça de você trabalhar com uma editora é que você não tem que se preocupar com muita coisa. Muita coisa fica na mão deles. Então, por exemplo, Catarse. Gente, é a pior coisa do mundo fazer campanha no Catarse. E se você faz essa campanha sozinho, você tem que enviar tudo sozinho. É um negócio, você tem que cuidar do dinheiro, você tem que fazer os orçamentos, é muita coisa, porque hoje em dia isso não se aplica apenas a quadrinistas, mas a gente não pode ser só quadrinista. A gente tem que fazer o nosso próprio marketing, a gente tem que fazer os nossos próprios orçamentos, a gente tem que fazer planejamento, diagramação, etc. Então, como editora, a gente tira um peso muito grande das costas, porque tudo isso fica na mão deles, o envio fica na mão deles, as compras online, tudo isso, e ajuda muito. Eu acho que das dificuldades eu acho que entra nisso também, tudo fica na mão deles. Então, algumas coisas você fica com essa ansiedade de querer resolver, querer tentar resolver, por exemplo, atrasou o envio de um livro, aí as pessoas vêm atrás de você perguntando, não recebi meu livro. Só que a gente fica tipo, eu sei, eu também quero que você receba, eu quero muito, eu queria te entregar na sua mão o livro. Mas a gente fica meio sem saber para onde ir, sem ter como solucionar tudo. Então eu acho que é basicamente isso, na minha experiência e com relação a editoras. Bom, eu tenho pavor com diagramação, então assim, quando eu pude dar na mão da editora para poder fazer, foi um milagre para mim, assim, toda essa parte chata, porque eu sou artista, eu gosto só de desenhar, criar minhas histórias. Aí o lado bom é isso. E o lado ruim é que, como ele falou, assim, o controle não tá na sua mão. Então, assim, se você é uma pessoa que tem mania de controle, como eu tenho, você sofre bastante. É isso, basicamente. Acho que na minha experiência eu posso dizer que melhorou a minha vida em 300%. Porque eu até comecei fazendo quadrinho independente, até tipo, antes do Lembro Veio do Quartaço, eu já fiz tipo, fanzine tirando dinheiro do bolso e vendendo, sei lá, em escola, quadrinho e tudo. Mas com a editora mudou muito, porque exatamente isso. Eu gosto de fazer quadrinho. E eu sou péssimo em absolutamente todo o resto que envolve o quadrinho chegar na mão das pessoas. Eu não sei fazer marketing direito, eu não sei, tipo, a distribuição do quadrinho é muito limitada quando é só você. A distribuição basicamente é eu ir nos lugares, nos eventos e vender de mão em mão. Fora isso não tem muito como sozinho, pelo menos eu não conheço mesmo. Então assim, na minha experiência, claro, agora até parece que eu estou puxando o saco talvez um pouquinho, é porque realmente melhorou muito, é que além desses processos que já ajudam, ainda tem a questão de que com eles, pelo menos, eu não preciso me limitar no meu conteúdo. É basicamente, tem toda liberdade de expressão, eu preciso basicamente, eu faço quadrinho tá pronto, eu entrego, aí no máximo que tiver de correção é tipo, sei lá, eu usei uma imagem, uma piada que é um screenshot da Disney, e eu tipo, gente, isso não pode, eu vou ter que tratar por cima. Não, tudo bem, a gente muda. Mas em questão de conteúdo de história, de não sei o que, é bom, porque assim, eu continuo fazendo quadrinho e postando online, eu continuo fazendo tudo que eu faço, eu coloco de graça na internet. Quando sai a versão física, tem tudo que eu já postei na internet e eu costumo fazer uns extrazinhos exclusivamente para a versão física.
Mas é mais um mimo para quem compra um quadrinho, não é basicamente, você precisa saber disso para continuar a história. Tipo, não é uma isca, sabe? É realmente, tipo, obrigado por gostar do quadrinho que você lê online, toma aqui mais um presentinho para você que comprou essa versão. Então, assim, em questão de facilidade de vida, editora é muito bom. Minhas poucas experiências com Catarse foram desastrosas, porque eu não tenho a menor organização. Eu não consigo, mesmo com pessoas me ajudando, eu só tenho vontade de ficar em posição fetal, chorar, esperar que as coisas se resolvam. Mas, então, pelo menos a minha experiência com a editora, ela foi muito frenética. Eu só ia falar que eu sou o outro lado, eu sou a pessoa que trabalha para que eles não tenham mais trabalho do que o necessário. O trabalho deles é criar história. O nosso trabalho é de produzir o melhor produto possível para poder chegar na mão de todo mundo que queira ler. As dificuldades é muito que eu acho que é meio que aquele medo do editor, que medo não, o editor vai destruir minha obra, mas acho que a função do editor é ajudar a produzir. Ele não está no Japão, onde a gente vai socar a sua porta e não termina esse quadrinho, ele não está no Japão, ele não faz isso aqui. A gente manda um e-mail bonitinho e a gente quer sempre entregar o melhor trabalho possível. Eu acho que é muito legal o Bom Produtor aqui, é uma parceria, a gente quer que você entregue o melhor trabalho possível. E a parte difícil é que editora também não pode abraçar o mundo, então muitas vezes eu tenho que escolher, por mais que eu quisesse trazer 300 autores para a cabeça, simplesmente não é viável, então às vezes dói fazer um pouco das escolhas, como escolher, é a escolha de sua vida, escolher de seus filhos, basicamente.